O meu convidado de hoje é Valdec Carneiro, professor universitário, doutor em Sociologia da Educação, vereador pelo terceiro mandato e também secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Valdec Carneiro. Valdec, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa e uma honra novamente você retornar, né? Fabiano, é um prazer voltar aqui. Da última vez a nossa conversa foi muito boa. Eu tenho certeza que é sempre muito oportuno debater com você temas importantes e da atualidade de Niterói. Com certeza. Em primeiro lugar, quero te parabenizar pela conquista do terceiro mandato de vereador, né? Foi uma disputa, creio eu, difícil, mas o que você pode externar para nossos telespectadores? Como é que foi essa experiência aí dessa eleição que você, na época, foi o único que ficou ao lado do candidato Rodrigo Neves, até depois teve outras adesões, mas você foi o que primeiro pulou no barco e navegou aí rumo à vitória. Fabiano, a minha opção pelo candidato do meu partido, o hoje prefeito Rodrigo Neves, foi uma opção muito coerente e muito natural, Sim, tendo em vista a posição política que eu adotei na legislatura passada, que foi ocupar um lugar de oposição ao governo municipal anterior. certo. E eu fiz essa opção não por um capricho pessoal, não por uma diferença pessoal com quem quer que seja, mas por discordar de grande parte das prioridades, das iniciativas e das políticas implementadas pelo governo do ex-prefeito Jorge Roberto Silveira. Perfeito. Portanto, na construção da sucessão municipal, né, na conjuntura da sucessão municipal, eu fui o tempo todo por dentro do meu partido, o PT, afirmando com convicção a tese de que nós precisávamos construir uma alternativa própria. É verdade. Precisávamos nos diferenciar, nos distanciar, nos afastar do governo municipal anterior, né? E você sabe que isso levou um certo tempo, né? Internamente o PT viveu aí essa contradição, Sim, mas o tempo todo respeitando, né, a diferença de posição no interior do meu partido, mas o tempo todo eu fiz questão de demonstrar que considerava um equívoco, não é, a participação do PT no governo Jorge e que era muito importante que nós apresentássemos para a cidade, né, um projeto alternativo, uma proposta alternativa focada na mudança, tirando o Niterói do isolamento e explorando o enorme potencial desta cidade. você ficou até numa posição bem difícil no partido, digamos assim, porque havia naquele momento, o PT fazia parte do governo e você foi um dos que falou, vamos largar o governo e vamos tentar uma alternativa própria. Ser oposição já é difícil, agora ser oposição na minoria é mais difícil ainda, né, no Muito parlamento. difícil, na verdade, exatamente. Na verdade, a minha posição não foi nem de largar o governo, foi de não entrar no governo. Sim. Eu jamais participei do governo passado e discordei dos companheiros do meu partido que assim o fizeram. E, sobretudo, esse fato de estar na oposição, que é sempre difícil, né? Certo. Mas eu estive na oposição numa Câmara com 18 vereadores, em que 16 eram base de sustentação do governo Jorge Roberto Silveira. E o outro vereador de oposição, o vereador Renatinho, é de um partido que faz oposição ao PT, sistematicamente. Então, assim, embora eu tenha com o Renatinho e tenha mantido com o conjunto dos vereadores uma relação muito respeitosa, muito dialógica, enfim, sabendo separar as diferenças político-partidárias, mas é claro que não foi fácil, é claro que eu fiz uma travessia do deserto, não é? Me senti sozinho muitas vezes, certo, mas estava firme nas minhas convicções e quando os nossos propósitos e as nossas convicções
são mais elevadas, né, que os nossos desafios, a gente se alimenta, se realimenta dessas convicções e desses propósitos, e foi isso que eu fiz. E o povo nas urnas mostrou que, de certa forma, você estava certo, porque você foi eleito e houve uma mudança histórica na Câmara. Mais de 50% da Câmara foi mudada, né? É verdade, foi uma eleição muito difícil, você sabe, Fabiano, essa foi a minha terceira eleição para vereador, e eu considero que foi a eleição mais difícil, porque a campanha eleitoral, né, a campanha que polarizou, sobretudo, o candidato do meu partido, hoje prefeito Rodrigo Neves, e o candidato que representava o governo anterior, né, o deputado estadual Felipe Peixoto, né, foi uma campanha muito dura, não é? Foi uma campanha no âmbito da qual nós recebemos muitos ataques, muitas agressões. O meu partido, o PT, foi criminalizado na campanha. Sim. Então, assim, nem sempre se fez a devida distinção nas ruas, no contato com o eleitorado, né, do que era uma retórica de campanha, do que era a diferenciação de posições no interior do próprio partido. Enfim, então não foi muito fácil, foi uma campanha difícil, foi uma campanha que em muitos momentos eu considero como até desqualificada, não é? E que não favoreceu em muitos momentos um debate aprofundado das teses, dos conteúdos, das questões, enfim, que interessam a cidade, que podem permitir que a cidade faça um debate projetando o futuro, levando em conta o legado, né, deixado por governos anteriores, considerando a realidade atual, mas projetando também o futuro da cidade e da região em que nós estamos. Você foi o mais votado do partido, né? Você saiu de uma posição onde você teve um aumento na sua base eleitoral. E ficou durante um tempo na Câmara e foi chamado para o prefeito para compor o secretariado. Você já tinha sido secretário municipal no governo do Godofredo. Qual a experiência sua lá atrás e essa atualmente que você está vivendo? Não, é claro que a experiência que eu vivenciei no governo Godofredo, eu fiquei 3 anos e 2 meses como secretário de Educação, acumulando naquela ocasião a presidência da Fundação Municipal de Educação. Eu vinha de uma experiência de vários anos na gestão universitária, na Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalho, onde eu sou professor, e eu ocupei cargos de direção na universidade durante 8 anos consecutivos, aproximadamente. Então, já vinha dessa experiência de gestão universitária e essa experiência se ampliou, não é? Eu acho que se qualificou durante a minha vivência no governo municipal, durante o governo Godofredo. Sim. Entretanto, essa experiência agora está sendo muito diferente. Ah, é? Né? Claro que está. Em primeiro lugar, porque não é a primeira, isso faz diferença. Sim, né? já está experimentado. Pois né, ter Valdete? vivido uma experiência anterior faz diferença. Em segundo lugar, porque, diferentemente do desenho anterior, eu não estou presidindo a Fundação Municipal de Educação, que é o órgão executor de grande parte do orçamento municipal da educação, é o órgão gestor dos profissionais da educação vinculados à rede municipal, é o órgão gestor das unidades escolares. Então, eu sou secretário de Educação para pensar as políticas estratégicas de expansão da rede municipal, de implantação do ensino fundamental em tempo integral, de atração de alternativas qualificadas de formação profissional para a cidade de Niterói, de articular a educação com a ciência, com a tecnologia, com a inovação. Então, assim, está sendo um desenho muito diferente. E, ademais, na outra experiência, eu como secretário, eu sucedi uma administração da Secretaria e da Fundação que eu apoiava, né? E que da qual eu participei não como governante, não como gestor, mas eu era diretor da Faculdade de Educação da UF, representava a UF no Conselho Municipal de Educação de Niterói, então eu tinha uma relação com o governo anterior, com a gestão anterior. Dessa vez? Dessa vez não, dessa vez eu sucedi uma gestão que eu combati, Correto. que eu enfrentei e da qual eu discordei em vários aspectos. Isso também faz diferença. E por último, nós estamos tendo um início de governo, um primeiro semestre de governo muito difícil. Verdade. Diante da herança que nós recebemos, né? O governo encontrou uma prefeitura muito desorganizada, né? Encontrou uma prefeitura muito problemática em matéria orçamentária e financeira, com dívidas, inclusive, com dívidas de curtíssimo prazo, com dívidas de curto prazo, então com restos a pagar, a serem honrados ainda. A folha de pagamento de dezembro de 2012 não havia sido paga, então é uma situação também diferente, né, daquela que eu encontrei quando eu assumi a secretaria em fevereiro de 2005. Então, e o maestro também
É exigente demais, né? Sem dúvida, o Rodrigo tem uma dinâmica de trabalho muito intensa, muito acentuada, ele é muito compromissado, muito comprometido, né, com a governança da cidade, com a plataforma de campanha que ele apresentou à sociedade no ano passado. Ele busca acompanhar as diferentes áreas do governo, tenta compreender e seguir e sugerir e criticar e cobrar as pautas principais das diferentes secretarias e órgãos municipais. Isso é bom, eu acho isso muito positivo, né? Ter um prefeito que acompanha, que cobra, que conhece os principais pontos das diferentes áreas do governo, mas é claro que isso também impõe um ritmo acelerado, intenso, né, quase obsessivo, né, E de você já tinha administração. trabalhado com ele na Câmara, né? Vocês foram parlamentares juntos. Nós fomos, na verdade, você sabe que não exercemos juntos o mandato. Ah, não? Nós fomos colegas na mesma legislatura, mas o que aconteceu? No início da legislatura 2005-2008, nós estávamos afastados da Câmara no governo Godofredo. Correto. Eu como secretário de Educação, ele como secretário de Desenvolvimento. Né? E quando ele voltou para a Câmara naquela legislatura, eu permaneci no governo. Perfeito. E quando eu fui para a Câmara naquela legislatura, ele já estava deputado estadual. Entendi. Então a gente não conviveu na Câmara Municipal, mas nós temos uma relação muito fraterna, de amizade pessoal e de colaborações muito importantes, porque como secretário de Educação e como secretário de Desenvolvimento, nós desenvolvemos algumas parcerias importantes, né? Em torno, inclusive, da primeira edição da FenaChor, né? Sem dúvida. Nós, assim, ele como deputado estadual e eu como vereador, desenvolvemos também ações em conjunto muito importantes, como, por exemplo, a luta pela desapropriação do Cinema Icaraí pelo Ministério da Educação e a sua afetação à Universidade Federal Fluminense como espaço cultural multiuso, foi uma luta nossa. A luta pelo Cefet em Niterói, que agora é o IFRJ, que está, graças a Deus, está chegando em Niterói. Ele como secretário de Assistência Social e eu ainda como vereador, também fizemos parcerias importantes. Por exemplo, a luta pela prorrogação do prazo do pagamento do aluguel social até o final do ano passado, por exemplo. Lutas relacionadas ao atendimento da população mais pobre de Niterói com programas sociais realizados pelo Estado. Então, assim, a gente tem uma parceria de trabalho muito grande. Ele foi autor da lei municipal que filiou Niterói à Associação Internacional das Cidades Educadoras quando eu era secretário de Educação. Niterói entrou nesse movimento internacionalista também em matéria de educação. Então, assim, a nossa relação de trabalho não começa agora. Só que agora, claro, é uma outra dinâmica, é um outro momento, né? Uma relação mais intensa de colaboração profissional e de governo. Antes de irmos para o comercial, rapidamente, qual o espectro da Câmara de Vereadores atual, dessa nova legislatura? Então, como você disse, a Câmara sofreu uma renovação de 50% em relação à legislatura passada. Nós temos uma grande diferença. Temos 3 mulheres agora na Câmara, né? Verdade. E 3 mulheres assim com perfis interessantes. Nós temos a primeira mulher negra da Câmara Municipal, que é Verônica Lima, do meu partido. Temos uma vereadora, uma mulher vereadora, que é também ligada ao mundo das artes, é uma artista também, né, que é Priscila Nossetti, além de ter uma outra formação na área do direito. Nós temos uma vereadora que volta à Câmara Municipal, que já foi deputada estadual, que é Tânia Rodrigues, que tem uma forte representatividade entre as pessoas com deficiência. Então isso também traz um perfil muito valoroso, eu acho, para a Câmara Municipal de Niterói. Nós temos assim, uma oposição hoje constituída por 4 vereadores, dos quais 2 em primeiro mandato, vereadores atuantes, vereadores combativos. Temos uma base de sustentação do governo muito diversificada, com representatividade no conjunto da cidade, com perfis profissionais e políticos muito diferentes. Então, a base que hoje é constituída por 17 dos 21 vereadores é uma base sólida, uma base ampla, uma base politicamente densa, também oferece contribuições importantes, né, ao debate sobre a condução das políticas públicas municipais, enfim. Então, eu tenho o sentimento de que a Câmara vive um momento de debate, um momento de aprofundamento das discussões, que me parece muito interessante. E a cidade sai ganhando com isso. Eu não tenho dúvida que quanto mais representativo da diversidade da cidade, quanto mais ativa no debate sobre as questões da cidade, melhor é, claro, a sua Câmara Municipal. Valdec, nós vamos para um rápido comercial e na volta eu queria falar com você sobre a educação, os rumos da educação de Niterói. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.
Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Valdec Carneiro. Valdec, nós falávamos no bloco anterior a respeito dos rumos da educação. Eu tive a oportunidade de já estar presente em pelo menos 2 inaugurações de um mês, unidades municipais de ensino de educação infantil. Quais são sua proposta para a questão das creches, que é um problema grave, principalmente para nós do comércio, que nossas funcionárias que trabalham têm dificuldade de deixar os filhos, né? E isso se torna um fator difícil para nós, empregadores, que quando não tem lugar para deixar o filho, muitas das vezes ou ela pede para sair, né? Ou ela pede para sair mais cedo, para buscar o filho no colégio. E a questão do ensino fundamental, que para nós, como cidadão de Niterói, a gente vê aí um desafio enorme pela frente, que é dar um ensino de qualidade a essas crianças. E, pelo que eu sei, você tem uma proposta, juntamente com o prefeito Rodrigo Neves, do ensino integral para essas crianças do ensino fundamental. Pois então, Fabiano, o primeiro programa estruturante que o prefeito Rodrigo Neves lançou neste início de governo foi o programa Mais Infância, que é um programa de expansão da educação infantil na rede municipal de Niterói. Para que a gente tenha uma ideia, para que os telespectadores tenham uma ideia, até o final de 2012, o município tinha 26 unidades municipais de educação infantil. Através do programa Mais Infância, nós vamos construir mais 20 unidades municipais de educação infantil ao longo do governo Rodrigo, ou seja, até o final de 2016. Isso vai representar uma expansão de 80% da nossa oferta de vagas, da nossa quantidade de unidades municipais de educação infantil. Vamos saltar de 26 para 46. Isso está sendo possível, por um lado, pelo compromisso que nós assumimos, a expansão da educação infantil, expansão qualificada, planejada, foi um compromisso, um dos principais compromissos de campanha do Rodrigo nas eleições de 2012, e esse compromisso está sendo honrado. Correto. O programa foi lançado e 2 novas UMEIs já foram inauguradas, como você mencionou, na Vila Ipiranga. Na Vila Ipiranga é fabulosa. Marilza Medina, e em Itaipu, a UMEI Áurea Menezes, mas também porque o governo federal nos apoia, né, através dos programas Brasil Carinhoso e do Pro Infância, né, através de recursos que são destinados não apenas à construção de novas unidades municipais de educação infantil, como também ao custeio dessas escolas nos seus primeiros anos de funcionamento. O caro não é construir, o caro é manter. Mas é lógico, é uma manutenção física das escolas e, é claro, a questão da manutenção dos profissionais, né? E esse é um desafio muito grande para o nosso governo. Ao longo dos 4 anos, o governo vai desenvolver uma política de valorização dos profissionais da educação. Nós temos isso como uma pauta prioritária. Nesse início de governo não será possível, pelas dificuldades enormes que nós estamos enfrentando. Mesmo assim, já honramos compromissos com os profissionais da educação relacionados à progressão por titulação, por tempo de serviço, adicional de formação continuada, ou seja, honrando aquilo que já está garantido no seu plano de cargos. Nós vamos cuidar do aperfeiçoamento desse plano de cargos, mas tudo será feito gradativamente com responsabilidade. Não adianta eu fazer anúncios mirabolantes e depois não conseguir honrar esses anúncios do ponto de vista orçamentário e financeiro. Bom, então a educação infantil segue esse rumo, são um mês de tempo integral. Hoje nós já temos... Tempo integral que você fala que horas? A criança entra que horas e sai que horas mais ou menos? Ela entra às 7h30 da manhã e sai às 4h30, 5 horas da tarde. Certo. Né? Tempo suficiente para uma mãe trabalhar no comércio, cumprir uma carga horária. Nós precisamos melhorar ainda, porque nós estamos pensando no futuro encontrar um mecanismo para que as UMEIs possam alargar um pouco o tempo de permanência das crianças até às 19 horas. Sim, seria Isso facilita muito o deslocamento, o trabalho, creche das mães, principalmente das mães, mas dos responsáveis que vão às creches pegar os seus filhos. Essa diferença é muito grande. Então, mesmo que eles não fiquem em atividades, digamos, propriamente de desenvolvimento pedagógico, cognitivo, mas atividades de entretenimento, cultura, atividades lazer, de socialização, né, de cultura, de maneira que ocupem o seu tempo de forma qualificada e que possam garantir mais segurança, mais tranquilidade para as famílias, sobretudo para as mães que precisam de um deslocamento, um transporte coletivo, vêm do Rio para cá, enfim, como você conhece muito bem. Essas 2, então, já estão sacramentadas, já estariam mais 3 para esse ano. E grande parte delas, apenas 7 das nossas UMEIs hoje, não funcionam em tempo integral. Apenas 7. A grandíssima maioria já funciona em tempo integral. Da mesma maneira, nós estamos querendo construir uma caminhada nova para o ensino fundamental. Certo. Não é?
nós queremos, doravante, a partir de agora, fazer escola de ensino fundamental também em tempo integral. Também em tempo integral. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, não apenas pela prolongação do tempo. Sim. Não se trata apenas de esticar o tempo. É fazer isso dentro de um programa de educação integral. Né? Não é só o horário integral ou aumento do tempo. É de fato uma educação integral que possibilite a esse aluno, né, se apropriar dos conhecimentos relacionados às áreas que constituem o currículo, mas também se apropriar, se ampliar o seu repertório cultural, Sim. praticar atividades de desporto, lazer, recreação, enfim, língua estrangeira, possam ter na escola uma grande referência para a sua formação cultural, para a sua formação cidadã, para o seu desenvolvimento no seu sentido mais pleno. Então, nós já estamos com uma comissão estudando. Sim. Ela foi instituída no início do governo, uma comissão, aliás, eu dei essa comissão o nome de professor Dácio Tavares Lobo Júnior, que é um professor da UF, falecido precocemente, que era um importante estudioso das escolas públicas de tempo integral, de horário integral. Então, essa comissão já está estudando, está visitando experiências, inclusive, em andamento nessa área, para que a gente possa, em breve tempo, começar a viver as nossas primeiras experiências de ensino fundamental em tempo integral. Queria voltar à educação infantil, se você me permite, para lembrar que agora a educação infantil é obrigatória pela Constituição. Sim. No atendimento das crianças dos 4 e dos 5 anos. Então, assim, obrigatório tempo integral. Não, obrigatório atender na educação infantil. Porque tem que ter evasão zero. Exatamente. Nós não podemos deixar de atender criança de 4 e 5 anos na chamada pré-escola. Sim. A Constituição mudou em 2009, nós estamos vivendo um período de transição, mas em 2016 esse imperativo constitucional estará plenamente em vigor. Então, o município de Niterói também já está se preparando, né, para responder a essa nova disposição constitucional. Então, assim, são movimentos muito importantes que nós estamos fazendo, que vão produzir efeitos não amanhã, não depois de amanhã, mas vão produzir efeitos no médio e longo prazo na formação das novas gerações de crianças aqui em Niterói. Agora, Valdec, antigamente eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos já tinha carteira assinada. Hoje em dia o empregador não pode mais contratar. Então, você deixar a criança, o adolescente que seja, participando da escola, ensino integral, horário integral, a meu ver, é uma decisão muito acertada, porque hoje em dia nós não podemos colocá-lo no mercado de trabalho, nem pouquíssimos são os que a gente consegue aproveitar como menor aprendiz. E eles ficam soltos na rua. E crianças juntas, adolescentes juntos, sem ter o que fazer na rua, está dando o que tem acontecido. Hoje eu ouvia a respeito de uma estatística, um promotor falando que houve um crescimento de mais de 80% de 2000 para cá do número de jovens com passagens pelas casas de custódia, por essas casas de apoio aos menores. E porque os jovens estão ficando muito ociosos. E aí vem um advento que eu queria pontuar contigo, que é o Pronatec. Eu acho que esse programa ele tem muito a contribuir para que esses jovens, que ainda que não possam trabalhar, mas possam se qualificar, se preparando para entrar no mercado de trabalho. E hoje o comércio, a gente fez um estudo juntos, né? Sobre essa questão, existem várias demandas em Niterói, setor de hotelaria, de restaurantes, de supermercados, setor, a própria parte hoteleira, né, tá com uma carência, guia turístico em Niterói, nós não temos técnicos turísticos, não temos, e aí eu queria que você falasse um pouco disso também. Ô Fabiano, você é conhecedor dessa área relacionada às demandas por qualificação e por formação profissional, não só na área específica em que você é um líder inequívoco, mas no conjunto da economia da cidade e da região. Na minha área de atuação no governo, eu também preciso atuar e tenho atuado no que diz respeito à ampliação da oferta de formação profissional e de qualificação profissional, sobretudo para a nossa juventude. Correto. Né? Então, ações estratégicas que estão sendo desenvolvidas. A primeira delas foi a conclusão, né, de uma iniciativa que, aliás, eu vinha por ela lutando já há muitos anos, não é? Ainda na primeira gestão como secretário de Educação, depois de implantar o Pedro II na cidade, comecei a lutar para que a nossa cidade recebesse um Cefet. Com um parlamentar, como vereador, lutei muito por isso,
eu na Câmara Municipal e o Rodrigo na Assembleia Legislativa, fomos juntos ao ministro Fernando Haddad reivindicar um campus do Cefet aqui em Niterói. A política nacional mudou, os Cefet se tornaram, em grande parte do Brasil, institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E, finalmente, agora nós concluímos a negociação com o Ministério da Educação e o campus do IFRJ começará a ser construído em Niterói ainda esse ano. Eu acho que ainda desse primeiro semestre, ali no SAPê. No SAPê. Numa área que nós desapropriamos, já desembaraçamos e já cedemos ao Ministério da Educação. É uma obra federal, é um equipamento federal que vai qualificar em muito a presença de educação profissional e de unidades federais de educação. Aqui nós já temos a UF, temos o Colégio Pedro II, o Colégio Universitário da UF, o Polo do CEDERJ e da Universidade Aberta do Brasil. Então, temos a FAETEC, né? A FAETEC é estadual, é muito importante. Então, o IFRJ vem qualificar e se somar a essa rede. Além disso, nós estamos concluindo negociações com o governo do Estado, já que você falou da FAETEC. Isso. Eu estive pessoalmente com o prefeito, dialogando com o presidente Celso Panceira da FAETEC, com a vice-presidente de Assuntos Educacionais Maria Cristina Lacerda, e em seguida o governador Sérgio Cabral entrou no circuito para referendar a nossa negociação. O fato é que Niterói receberá, provavelmente ainda este ano, terá o seu primeiro vestibular da Faculdade de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, a FAETERJ, que é uma unidade de ensino superior pública e gratuita da FAETEC. Mais uma faculdade. Mais uma faculdade pública, que o IFRJ vai oferecer cursos técnicos e cursos de graduação também, e até de pós-graduação. Fantástico. Além de cursos de extensão. Então, e a FAETERJ também vem se somar a essa rede de ensino superior público qualificado na nossa cidade, vai funcionar provavelmente nas dependências de uma escola estadual praticamente desativada ali no Cantagalo. Certo. E além disso, como você falou, nós temos o Pronatec. Isso, o Pronatec é um programa federal muito importante, de incentivo à qualificação profissional. Nós temos uma ação conjunta no governo, da qual você participa, aliás, de maneira brilhante, como secretário de Desenvolvimento Econômico. Participa também o secretário Bira Marques, de Assistência Social e Direitos Humanos, e participa também o presidente da Neutur, Paulo Freitas. Então, nós temos um compromisso assumido pelo prefeito, junto à ministra Tereza Campelo, de garantir a oferta de 2.000 vagas do Pronatec em Niterói neste ano. Nós estamos caminhando nesse sentido, em várias áreas, como você falou, nas atividades ligadas ao setor industrial, ao setor comercial, ao setor de serviços, ao setor do turismo, da gastronomia. Então, nós estamos, na verdade, tecendo um mapa de oportunidades. Aliás, a reunião histórica para construir esse mapa foi feita nas dependências da CDL, para reunir entidades ofertantes de curso de qualificação profissional, para dialogar com eles sobre as áreas em que potencialmente havia mais demanda na cidade e na região, porque nós temos que cada vez mais pensar Niterói no plano local e no plano regional, já que ela é uma cidade que lidera, está na dianteira da discussão do desenvolvimento regional aqui do leste fluminense. Então, o Pronatec hoje aparece como uma alternativa muito importante, cursos de 160 horas, não são cursos quaisquer, não são cursos rapidinhos, prêt-à-porter, são cursos que requerem uma dedicação, que requerem um envolvimento e que possibilitam uma qualificação profissional para essa juventude e, sobretudo, para a juventude, Fabiano, que a gente quer que se qualifique academicamente, quer que estude, quer que avance na sua escolarização, mas que precisa, para e passo, também desenvolver alternativa de qualificação profissional para sobreviver, para ganhar o seu recurso, para organizar a sua vida. Porque o Pronatec, a grande vantagem é que ele é um curso focado na área técnica, que hoje nós temos escassez de mão de obra. É verdade. Daqui, infelizmente, nosso tempo acabou. Já fica aqui o próximo convite para que você compareça ao programa CDL Entrevista. Quero lhe agradecer muito por dispor do seu tempo para estar passando para nós e aí os telespectadores da sua experiência. Muito obrigado. Foi um prazer voltar e vamos conversar depois sobre a Escola Técnica Naval, que é uma outra frente de trabalho nessa área de formação profissional. É verdade. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para vocês. Até lá.